Pessoal, nosso perfil A Saúde em Debate hoje, entrevista Kelly Cristina Quimelo, Milene Gil, e é muito interessante que a vida ela dá voltas e a gente sempre se encontra. Então, nosso contato já faz mais de 20 anos, estudamos juntas, trabalhamos juntas, hora uma era o chefe de uma, hora outra era o chefe da outra, e aí cada uma partiu para um caminho, mas a enfermagem e o dom de cuidar, ele sempre permanece em cada um. Fale um pouquinho do que vocês é a experiência. Bom, meu nome é Milene, eu sou enfermeira de formação, especialista em obstetrícia, enfermagem pediátrica e amamentação. Eu amo amamentação, eu amo maternidade, sempre foi minha linha de trabalho. Por mais que eu caía nos hospitais, eu sempre ficava nessa ala, na ala de maternidade, que é a minha paixão, né? E hoje, a Kelly e eu, nós temos uma clínica que se chama Portal da Vida, no qual a gente faz esse atendimento de gestantes, puérperas e orienta os cuidados com o seu bebê também. Meu nome é Kelly, sou enfermeira de formação, enfermeira obstétrica, atuei muito tempo também no UTI neonatal, UTI adulto, maternidade minha vida toda profissional, sou laser terapeuta, hoje sou consultora de amamentação, estudando muito, a gente tem mais de 5 anos que a gente estuda para consultoria de amamentação. Sim. Hoje eu não trabalho, gente. Trabalhei 22 anos da minha vida na área hospitalar. Hoje, a minha vida é dedicada às gestantes e ao puerpério, né, onde entra a amamentação. Eu falo que eu saio de casa leve e volto muito mais realizada, porque é como se fosse assim um parquinho de diversões. E seres humanos, eles há essa troca de energia. Então é muito gostoso trabalhar com isso. E hoje nosso assunto é um assunto importantíssimo, tanto para a gestante, quanto para a puérpera e também para as famílias de uma forma geral. E nós vamos tratar aí da rede de apoio. E aí vocês ficam à vontade para ver quem vai responder o quê. A Bruna também compartilhar junto com a gente aí as informações. Essa vai para você, Mi. Tá bom. O que você considera que a rede de apoio ela é importante para a puérpera, principalmente nos primeiros dias após parto? Qual que é a importância aí dessa rede de apoio para essa puérpera? Acompanhando as puérperas, né, no seu pós-parto. Por que é importantíssimo ela ter essa rede de apoio no pós-parto imediato? Porque ela fica muito vulnerável, né? Nossas gestantes, às vezes, optam por parto normal ou por cesariana. E o pós-parto, a primeira semana após o parto, é extremamente dolorosa e frágil para a mulher. Então, ela necessita de uma rede de apoio. E o que seria a rede de apoio? O esposo, a mãe, a sogra, a irmã. Ela vai escolher qual será essa rede de apoio. Mas sem a rede de apoio, ela fica muito vulnerável. Nesse momento. Rede de apoio demais é ruim? Você indicaria, por exemplo, quantas pessoas ali para estar ao entorno dessa puérpera, principalmente aí nessa primeira semana de polvo? Depende da família, né? Depende do contexto familiar. Tem famílias que são maiores, que não se importam de muitas pessoas ao seu redor, não se sente intimidada por isso. Mas tem gestantes ou puérperas, né, no caso, que preferem ter mais privacidade. Nesse caso, a rede de apoio tem que ser menor. É importante que a rede de apoio seja de pessoas que ela confie, que ela tenha intimidade e que ela possa falar se desagradou algo ou que ela possa pedir algo que necessite. Né? Muitas vezes, a família está mais próxima, mas às vezes é uma amiga, é uma prima. Então, a gestante tem que pensar nessa rede de apoio, porque quando ocorre o parto, na fragilidade dela, ela não vai ter condição de pensar quem eu posso trazer agora nesse momento. Então, ela tem que pensar nessa rede de apoio antes do parto acontecer, para que depois esteja mais leve para ela esse momento, que ela possa curtir o bebê, curtir ali o pós-parto de uma forma mais leve. Bom, Kelly, seguindo esse gancho aí, as famílias elas dão muito pitacos, né? E na opinião de vocês, qual realmente é o papel da família nesse período de recuperação e como esses familiares podem apoiar essa mãe efetivamente?
Primeiramente, sou grata por estar aqui. Obrigada, meninas. Rede de apoio é uma incógnita. Quando a gente trabalha com as nossas gestantes no pré-natal e a gente começa a compartilhar a necessidade que elas precisam, né? E o que elas precisam colocar na sua malinha e no seu checklist, a rede de apoio é uma delas. Porém, existem conflitos e crenças. Essa rede de apoio, quando ela vem com mãe, tia, avó, bisavó, acontece também, elas vêm com: eu criei filhos, então estão todos vivos, seu marido é um, teu primo é outro, então eu sou a clássica dona da rede de apoio dessa mulher. E aí, o que é o problema? É quando elas invadem o espaço dessa puérpera. Então a gente tem que preparar muito bem esse esposo também, porque ele já sai um pouquinho desse âmbito, né, de apoio, de apoiador, e vem atrás dessa mulher, empoderando ela, e não deixando que há essa vulnerabilidade, que ela se sinta, né, como a puérpera e também a mãe daquele bebê. E ele tem que ajudá-la muito nisso, porque ela não consegue falar não. Esse bebê, o exemplo, nossa, meu neto, meu sobrinho, meu afilhado está com fome, eu já vou preparar uma mamadeira. Mas isso é clássico, isso é 70% do que a gente aprende. E aí, a gente precisa, na verdade, capacitar esse marido. Muitas vezes a gente não está lá. E ele tem que falar: mãe, não, mas não é assim, ela tem o leite dela, ela quer amamentar, é o sonho da vida dela. Então a gente não vai interferir. Então eu falo assim: o pai ele tem que estar preparado, porque senão tudo desmorona. E muitas vezes ele tem que falar também com a sogra, um pouco mais delicado, sabe? Então, se eles não se posicionam, realmente elas tomam conta do bebê, e se bobear, quem vai fazer o café da tarde é a puérpera. Mi, a gente sabe da importância dos profissionais também na rede de apoio, que não compartilha daquilo que a puérpera, daquilo que a gestante acredita ou aquilo que ela quer para ela. De que forma que a gente também, nós podemos aí formar essa rede de apoio dos profissionais? Qual é a importância desse profissional dentro dessa rede? A gestante, ela passa por um profissional, né? Depois o bebê vai passar por outro profissional. E na nossa vivência, o que a gente observou? Que esse cuidado, ele é separado, ele é fracionado mesmo, né? E quando nós viemos para essa linha de cuidado, enquanto enfermeiras, a nossa ideia é olhar para a mulher como um todo, tanto na gestação como no puerpério. Então, ela é atendida por vários profissionais. Porém, o olhar tem que ser na díade, nos dois como um todo. É essa a nossa visão. É isso que a gente tenta buscar. Quando ela é gestante, obstetra. Quando é o bebê, é o pediatra. E quem olha a mulher? A gente fala muito sobre parto humanizado, é muito divulgado o parto humanizado, onde a mulher é a protagonista do seu parto, essa busca desse protagonismo, mas a gente observa que no puerpério ela não tem esse protagonismo, como a Kelly falou, né? O bebê é visto, o bebê é cuidado, mas o olhar para essa mulher, muitas vezes ele não existe. Então, a equipe profissional, os profissionais que estão ao redor dessa mulher, que normalmente será o pediatra, né? O obstetra vai deixá-la ali após o parto, o pediatra que irá acompanhar mais essa mulher no puerpério. E hoje em dia nós vemos consultoras em amamentação, né? Uma nova profissão que está entrando nesse meio, porque existe sim uma lacuna nesse momento, né? E essa lacuna é o quê? A falta do olhar para a mulher. Então, é esse o nosso papel. Enquanto enfermeiras, a nossa clínica é um centro de apoio para essa mulher, para que ela possa viver verdadeiramente o seu maternar, né? Ela consiga amamentar se for o desejo dela, e a gente tem que, na prática, esse olhar é para o bebê. Então, a gente quer resgatar o protagonismo da mulher também no puerpério. Quando a gente fala assim do protagonismo no puerpério, o que a gente observa? A lacuna que a mim falou foi, na verdade, o nosso propósito de vida, o propósito da formação dessa clínica, né? Ela fica extremamente desassistida. Quando ela pare,
toda a atenção, igual a Milene falou, as visitas são todas de quem? Do bebê. O profissional da saúde muitas vezes entra naquele quarto para ver fraldinha, ver se ele está com fome, ver se precisa complementar, levanta o lençol, ver se tem sangramento, sonda, isso é o que a gente espera, né? Mas ninguém pergunta, mãe, como que você se levantou hoje? Você está bem? O emocional dela não existe mais. Ela pariu, automaticamente os hormônios afloraram e o emocional dela é outro. E é isso que a gente passa para os nossos maridos, né? Que eu falo assim, ô marido, o que a gente empodera aí? Desse conhecimento, dessa fragilidade que vem junto com o portério. E às vezes são 40, 45 dias, quando é arrastado 60 dias, a gente já pegou. Então, o que é o importante do profissional da saúde? Observar, ver, por que esse leite não desceu? Nossa, mas já era para ter vindo. Kelly, o leite da minha esposa ainda não veio. Vou até lá. Converso. Esses dias até eu estava gravando. Aí eu falei assim, gente, eu achei lindo. A mãe dela saiu de cela, levou o marido para tomar um café para mim poder conversar com a filha dela. Entende? Então eu consegui fazer a captação, ligar para a mente, eu preciso de um remedinho para ela. Que acalme, né? Porque é muita coisa na cabeça delas. E elas precisam ficar 30 dias com o seu bebezinho. Ela tem que ter um amparo aqui atrás. Né? Essa díade precisa ser vista. Mas a mulher é muito mais. E a participação das amigas pode ser benéfica ou não a esse momento? Difícil, hein? Difícil. Sim e não. Sim, não. Assim, o compartilhar de experiências é maravilhoso. Né? O compartilhar, elas saberem que não é uma coisa maravilhosa, né? Que tem problemas, tem desafios nesse momento. Isso é maravilhoso. Mas quando ela se compara com a outra, aí dá tudo errado. Porque cada pessoa é única, cada bebê é único. Então, é impossível uma ser igual à outra. Não tem como. Não tem. Então, sim a troca, mas não a comparação. Se isso acontecer, nota 10. Nossa, achei sensacional isso. Como se diz, olhar, trocar, mas não comparar. Então, troca e comparação são coisas totalmente diferentes. O que traz benefício e o que traz malefício, então, na verdade. Isso, né? Gente, e quais são os principais desafios que vocês veem que a puérpera apresenta ali, ó, na primeira semana, na primeira quinzena? A gente pode observar na grande maioria que, de repente, essa rede de apoio bem formada, essa rede de apoio que andou junto, realmente ela é efetiva nesses desafios. Efetiva quando ela é amparada. Você percebe que o bebê está sendo estimulado, a mama, a gente observa pela aparência e o aspecto da mama, está sendo estudado pelo bebê. E nisso a gente chega até a se emocionar e fala, nossa, a mãe dela, o marido, a gente aplaude eles ali, fisicamente, que a gente pede para virem toda a rede de apoio, porque a gente precisa capacitá-los. E quando ela é bem efetiva, né, Milene, a aparência dela é outra. O desgaste emocional, o desgaste físico, você percebe pelas olheiras, a falta de sono, ela existe, mas é muito atenuada. Com certeza, o maior desafio é a amamentação, sem dúvida nenhuma. O que a gente vê é que elas se preparam muito para o parto, elas se preparam muito para o enxoval, é aquele quartinho maravilhoso que ela preparou, porém, a amamentação, ela não é cuidada antes de acontecer. Então, a gente observa que a amamentação é muito difícil para essa mulher. Tanto na questão de descer o leite, né? Como na questão que a Kelly já trouxe aqui, que é a avó querer dar mamadeira porque o leite ela não tem leite. A mãe não tem leite. O leite é fraco. Então, esses mitos, essas crenças, né? Que a gente já sabe que isso não existe, infelizmente, ainda é muito presente nas famílias. Então, o maior desafio acaba sendo a amamentação. Por isso que a rede de apoio tem que ser preparada antes.
Porque se ela tem um suporte, ela dá conta. Agora, se a rede de apoio está lá, quer cuidar do bebê, acabou. Né? Porque a rede de apoio tem que cuidar da louça, tem que cuidar da comida, fazer a visita para quem está visitando, porque os cuidados com o bebê é a mãe e o pai. A amamentação é a mamãe que vai amamentar. Então ela tem que ter esse tempo pro bebê e não para outras coisas, porque ela não tem cabeça. Né? Os hormônios dela estão aflorados, não tem cabeça. Então, a gestante, se você é gestante, pense nisso. A amamentação é o maior desafio, porque é o que você mais vai fazer após o nascimento do bebê. E se você não está preparada nem sua rede de apoio, o risco de um desmame precoce, de uma introdução de um leite artificial, aí é muito grande, perdendo todos os benefícios da amamentação. Efetivamente, então, ela está tranquila, entre aspas, como me falou, é o desafio gigante. Mesmo ela estando muito bem amparada e apoiada. Agora, e quando não está? Quando essa rede de apoio não está preparada? É isso que a menina está falando. A desistência da amamentação, o índice é altíssimo. E é nessa primeira semana. No máximo em 10 dias. Que momento vocês acham que essa puérpera ela vai procurar essa rede de apoio? É só quando ela sente essa dificuldade na amamentação ou tem outros fatores que faz ela ir procurar? Porque às vezes a gente vê muitas mães que falam, vai ser só eu, meu filho e meu marido. E não quero ninguém de fora. E quando acontece algo que faz ela falar, eu preciso dessa rede de apoio? O contexto familiar hoje em dia é menor, né? Então a gente vê muito, sim. O marido e a esposa, eles acreditam que vão dar conta sozinhos. E muitas vezes, esses dias mesmo, a gente acompanhou uma gestante que nem a sogra e nem a mãe tinham amamentado. E elas seriam a rede de apoio dessa mãe que queria muito amamentar. E ela, o esposo e as sogras, né? Hoje em dia, existem profissionais para dar esse suporte, graças a Deus. Então, se eles sentirem dificuldade e perceber ali que a rede de apoio não dá esse suporte, que normalmente elas não dão, porque já são mulheres de uma geração que às vezes nem amamentou, né? São mulheres, as nossas mães, as avós, algumas já não amamentaram, já foram para a rede de trabalho, né? E já não tiveram essa vivência. Então, se o casal perceber que eles estão com dificuldade nessa área, a orientação busque um profissional habilitado para isso. E assim eles vão conseguir dar sequência aí na amamentação, nesses cuidados mais específicos, né? Hoje em dia a gente tem esse profissional. Na prática de vocês. Então, a gestante, ela estabeleceu a rede de apoio dela durante a gestação, durante as consultas de pré-natal, e ela está vivenciando um conflito com essa rede de apoio no puerpério. Como que vocês gerenciam isso, se esse problema chega para vocês, já que vocês que são as profissionais que estão dando suporte para aquela gestante, especificamente agora para aquela puérpera? Como que conversar com essa rede quando ela está influenciando negativamente, fazendo mal para essa puérpera? Eu vou aproveitar e finalizar a pergunta anterior, porque essa gestante ela tem que vir se capacitando antes. Até 7 meses de gestação, que a gente fala assim, até suas 36 semanas, as coisinhas dela já devem estar prontas, não ficar postergando. Mala, quarto, que ela tiver que se preocupar com parto, então a equipe dela já está estabelecida, o médico já está contratado ou não, ou vai para o plantão, quer dizer, ela já sabe, né? Depois disso, fielmente a amamentação. E na amamentação, se ela busca, por exemplo, eu vou falar por nosso exemplo, tá? A gente capacita a rede de apoio. E começamos no plano de parto dela. Quem são as pessoas que você vai ter ao seu redor? E nós já pegamos isso, né, Milene? Não quero minha sogra, não quero minha mãe, porque não sei o quê. Tá, mas aí a Milene até entra com o jeitinho dela, mas você já parou para pensar que você precisa da sua mãe do seu lado? Ah, mas ela não amamentou, então aí eu entro e falo, então é o seguinte, com a sua mãe eu dou conta.
porque eu preciso treiná-la. E nós treinamos. Então a gente treina a rede de apoio. Muitas vezes essa avó ela não vai bater de frente com a gente, né? E a gestante, naquele momento, ela escuta muito bem. E o marido antenado. E eu sempre falo, marido, quando acontecer, o que você vai fazer? Vou responder para minha sogra e vou responder para minha mãe. Mesmo assim, ainda é difícil com uma rede eficaz, né? Mas a gente pega, a gente capacita a rede. Aconteceu comigo essa semana. Chego lá, não é para dar, dei mamadeira, porque o meu neto está com fome. Não, ele não está com fome, ele só tem 4 dias. 60 ml de leite. Mas não está regurgitando taça, então ele não está com fome. Ele precisa do seu colinho de vovó. Ser minado, ser mimado, né? Ele precisa do seu amparo, mas não a mamadeira. Nós precisamos do tetê da mamãe. Vamos colocar, eu vou te ensinar a posicionar no peito da sua filha. E isso é ela. Hoje fui fazer uma visita. Aí eu falei assim, cadê sua mãe? Tá lá lavando roupa. Mamãe, vem cá. O que você aprendeu? Aí ela vem. Não, porque foi sim à noite. A senhora levantou, levantei 2 vezes, coloquei no peito. Eu falei, mas e seu genro? Aí ela falou assim, ai tadinho, ele tá revezando comigo. Eu falei, nossa, arrepiei. Porque foi um trabalho até chegar aqui. Porque elas vêm com a vivência delas, né? Com a experiência delas. Qual era a experiência anterior? Infelizmente eram os bicos. A chupeta, né? Chupeta nosso tormento, vamos ver. Então eu falo assim, gente, atrapalha. Porque o seu mamilo ele tem que ir até o céu da boca, ele tem que ter uma elasticidade, ele vai virar 2 lá em cima. Ah, mas eu não tenho. Ah, minha filha não tem bico. Tem, sim, nós vamos formar o biquinho dela. Calma. Entende? Então, a gente tem que falar do um jeito, não sem outra forma. A prevenção, ela é sempre melhor do que a parte de fazer a correção, né? Então, a gente tem vivência também de cursos de gestante. Quando o esposo não pode participar, as mães participam junto com as suas filhas. Então, a gente já está vendo esse movimento, né, das mulheres que estão sendo as avós, que elas necessitam de orientações também. E é muito rico quando ela participa também ali da orientação da amamentação, quando a gente vai fazer uma consultoria. Ela estando presente, a gente resgata ela, né? A gente consegue resgatá-la, dando todo o valor que ela tem, sim, de estar ali como rede de apoio, mas trazendo novas evidências, né? Que agora é de outra forma, e ela super colabora, super atende. Então, ela tem que estar envolvida nisso. Mas isso é mais fácil antes, né? Porque no puerpério é um outro momento. Vi, que jeito que você orienta e capacita a sua gestante para ela falar não, para ela falar o que ela quer, para ela falar para a rede de apoio a necessidade que ela precisa naquele momento. Eu vi a Kelly falando muito de potencializar o papel do pai. Mas a gente sabe hoje que tem mães que fazem carreira solo, tem muitas mulheres que não têm seus companheiros, ou às vezes com as companheiras ao seu lado. Como que a gente potencializa, como que a gente capacita a própria puérpera para isso? Bom, o principal é ela ter conhecimento. Então, quando ela tem conhecimento do que está acontecendo, ela já sabe o caminho que ela tem que seguir. E ela também consegue até convencer a outra pessoa, né? O falar não é difícil. É difícil. Mas se sua rede de apoio é uma rede de apoio que você tem intimidade, por exemplo, a sua mãe, você fala não para sua mãe. Agora, você vai falar o não para sua sogra, é diferente. Então, talvez o não para a sogra tem que ser do esposo. Agora, se é a mãe dela, ela consegue. Mas o conhecimento é o que vai deixar ela poderosa para dizer assim, não. Não, eu tenho leite sim. Agora eu colostro, meu leite vai descer daqui a alguns dias. Quando ela tem o conhecimento, é muito mais fácil ela falar não. Porque ela vai ter propriedade para aquele não. Agora, se ela não souber debater, aí ela perde, né? Infelizmente. E quais os conselhos que vocês dariam para essa gestante que está aí começando a pensar em montar sua rede de apoio?
Então, o que ela efetivamente deveria saber, tem que saber, para que tenha uma rede de apoio efetiva? Bom, primeira coisa é poder falar não para essa rede de apoio, né? E depois é buscar o conhecimento. Ela tem que trazer essa rede de apoio para perto, sim, né? Por exemplo, ela não conseguiu amamentar, vai ser oferecido o leite dela como complemento. Quem sabe, alguém da rede de apoio sabe dar esse complemento num copinho, sabe utilizar uma colherzinha dosadora, né? Então, preparar para eventualidades. Como que se ela quer amamentar exclusivamente, tem os desafios. Então, a rede de apoio vai estar preparada para os desafios? Quem vai fazer? É o esposo? Se for o esposo, tudo bem. Ele vai saber dar o complemento no copinho, porque muitas vezes a gente se depara com uma rede de apoio que tem medo de fazer isso. Né? Tem medo. E aí, a mamadeira entra, por quê? Por falta dessa experiência, né? Dessa vivência de fazer. Por isso que é importante se preparar antes, né? Quem vai me ajudar ali na prática? Tem que saber o que ela quer e como pode ser feito se ela não conseguir. É assim, é o caminho que vai dar certo. Nós estamos partindo aí para o nosso final, e aí eu queria que tanto a Kelly quanto a Mi ficassem à vontade para dar o recado de vocês, da clínica, daquilo que é importante, enfim, chamar o pessoal para vir conhecer, né, meninas? Sim. Que com certeza é uma nova modalidade, é um desafio e que traz muitos benefícios, tanto para a gestante quanto para as puérperas, não é verdade? Estamos aqui na Clínica Portal da Vida, 1 aninho de existência, agora de recente, 8 de março, Dia da Mulher. Nosso propósito é cuidar de você, mulher. Seja na fase tentante, que a gente comenta muito, porque as tentantes também são importantíssimas abdicarem, né, e terem o conhecimento disso. Gestantes, principalmente, que a gente sempre fala com elas nesse processo, né, até 36 semanas, vão se organizando. Depois, a partir do puerpério, 37, 38, 39 semanas. Façam curso de gestantes, estamos aqui para isso. Gente, rede de apoio é importante. Não se iludam que vai ser fácil, que vai ser gostoso. Vai, depois de 10 dias, tá? Mas pelo menos a primeira semaninha, tenha assim o apoio de alguém querido, de confiança, que vocês gostem de estar perto e que vocês consigam falar assim, assim eu não quero. Me ajuda com outra proposta, com outra coisa. Então, vocês têm que ficar, vocês precisam ficar à vontade, como nós estamos aqui à vontade, certo? E tenham seus bebês. Se precisarem da gente, a gente está aqui. Eu sempre falo isso, né? E amamos trabalhar com vocês. Muito obrigada por nos ouvirem. Nós somos aqui do Portal da Vida, o Centro de Apoio, que você merece. Então, se você precisar, tanto na gestação, no puerpério, nós estamos aqui. Pode contar com a gente. Pessoal, então, confira aí a entrevista na íntegra. Com certeza, conhecimento seguro, de qualidade, é lá no A Saúde em Debate. Obrigada. Uhul.